Bom dia, extraordinárias! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Vão pegando o cafezinho de vocês, vão se chegando. Hoje eu tenho uma honra de ter a psicóloga aqui, Nicole, para vir falar sobre um tema muito importante, que é no nosso dia a dia de escrita e de psicoeducação. Então, ela vai vir aqui apresentar algumas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia. E eu vou deixar esse espaço para ela agora, para ela entregar um ouro para vocês e entregar sabedoria também. Seja bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, Érica. Bom dia, meninas, mas como são chamadas, né? Bom dia, extraordinárias. Primeiro quero começar agradecendo a Glow Up e também a Érica pelo esse convite, né? E por todas vocês que vão assistir ou que estão aqui presentes com a gente. E é um prazer imenso falar de um tema que faz parte do meu trabalho praticamente todos os dias, e da escrita terapêutica, que eu realmente acredito que faz a diferença na vida de cada pessoa e no dia a dia também. Mas talvez quando vocês leram esse tema, né, talvez podem ter soado um pouco estranho, tipo escrita terapêutica, né? Talvez alguém não tenha ouvido falar ainda sobre essa técnica da psicologia. Mas eu garanto para vocês que hoje eu não vou ensinar ninguém a escrever bonitinho ou ensinar vocês a fazer um diário, manter um diário, né? Igual quando a gente talvez era adolescente e escrevia assim: Bom dia, querido diário. Hoje o menino que eu gosto colou chiclete no meu cabelo. Não é isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, eu quero mostrar para vocês, né, que a escrita ela pode ser uma ferramenta para organizar aquilo que muitas vezes está bagunçado aqui dentro, né, que a gente não consegue entender tão bem assim, só pensando, só revivendo aquela situação várias e várias vezes. E é engraçado como a gente aprende a organizar muitas coisas da nossa vida, né, tipo agenda, a casa, horários até, né, finanças, mas ninguém ensina a gente a organizar o que a gente pensa, as nossas emoções, né, entender as nossas situações. E isso faz muita diferença, porque quando a nossa cabeça, a nossa mente está cheia, tudo exige mais, tudo fica um pouco mais difícil. Fica mais difícil tomar decisões, prestar atenção, até descansar, né? Lembrar de todas as questões que você tem que lembrar. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre as questões que a gente não consegue lidar no dia a dia, que a gente não consegue organizar sozinha, e a escrita como uma ferramenta para auxiliar a gente nisso. E aí, não quero que vocês esperem uma live, né, uma palestra cheia de termos difíceis. Eu vou trazer para vocês realmente a psicologia e a escrita do jeito que acontece no dia a dia, na vida real, usando exemplos que provavelmente vocês já viveram, que vocês vivem o dia todo. E aí, já uma dica, né, para quem está aqui e para quem vai começar a assistir essa gravação. Se puderem, tenham alguma coisa para anotar perto de vocês, né, sendo uma agenda, algum papel, ou um bloco do celular também. Eu não gosto muito de falar para anotar no bloco das notas do celular, porque o celular a gente também às vezes pode ser um problema. Mas, para a gente ser bem prático, né, pode ser o celular também. Mas aí, eu estou aqui falando, né, eu tenho que me apresentar também. Então, antes da gente continuar, quero falar um pouquinho de mim para vocês entenderem quem é essa pessoa que está aqui falando com vocês. Eu sou a Nicole Milhomem, sou psicóloga clínica, estou pós-graduanda em neuropsicologia e em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Atuo aí na terapia cognitivo-comportamental e tenho a formação na terapia do esquema também, que são duas abordagens da psicologia, né? Digamos assim, dois métodos de trabalho dentro da psicologia clínica. Talvez vocês já terem alguma vez ouvido falar da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é bem famosa, que é a TCC. E todos os dias trabalhando em clínica, atendendo pessoas, recebendo estudantes, mães, profissionais da saúde, empresários, professores, pessoas que trabalham em back office, né?
na administrativo, existe uma coisa comum a todos esses tipos de pessoa. Nicole, minha cabeça às vezes não para. Eu não consigo desligar. Então, ninguém chega falando, tipo assim, eu preciso aprender como organizar os meus pensamentos através de alguma ferramenta, ou, sei lá, da escrita. Não, a pessoa chega falando do problema, do que ela mais sente, né? Então, eu penso demais, eu esqueço as coisas, não consigo desligar, eu esqueço, eu lembrei de uma situação, eu esqueço meu celular dentro da geladeira, mas, e eu não consigo viver o dia normal também, e ao longo dessas percepções, né, desses atendimentos, eu fui percebendo que não é uma questão de organização só, são pessoas organizadas, em certo nível, é uma questão, muitas vezes, de administrar tudo o que acontece no dia, administrar tudo o que acontece com aquela pessoa ao mesmo tempo. Então, é aí que a escrita terapêutica, ela inicia, né, ela ganha espaço, e ela é usada muito na minha parte clínica, né, não porque escrever vai resolver tudo, mas pelo menos vai ajudar a organizar, a enxergar coisas que às vezes a pessoa não percebeu porque estava só na cabeça e estava um caos gigante, então é uma forma de organização do caos. Então, a escrita, ela faz parte dos meus pacientes, da vida dos meus pacientes, e é por isso que eu acho importante e por isso que eu trago aqui para vocês também. E aí, eu quero saber de vocês, né? Só uma reflexão, não é que alguém precise responder, mas percebendo as situações do dia a dia, talvez você se reconheça em alguma delas. Por exemplo, tenho certeza que pelo menos alguma vez na sua vida, na vida de vocês, você deitou para dormir e justamente quando estava tudo silencioso, tudo gostosinho, né, para dormir, tudo muito calmo, sua mente resolve te lembrar de alguma coisa que ficou pendente. Você lembra de alguma coisa que você não fez. Você lembra talvez de uma conta que era um vencimento no dia para pagar, de uma mensagem que você esqueceu de responder, uma reunião que você não preparou, que é para o dia seguinte, de alguma conversa, né? Parece até que a nossa cabeça, né, nosso cérebro escolheu o pior horário possível para lembrar disso. Ou outra situação, né, no dia a dia. Você entra em um cômodo da casa e esquece o que você foi fazer, né? Tipo, tô aqui na sala, vou ali na cozinha. Ixi, o que eu vou fazer na cozinha mesmo? Eu ia comer, eu ia preparar alguma coisa, né? Então a gente até brinca dizendo que tá ficando esquecido, tá ficando velho, né? Tô começando a esquecer das coisas. Mas não é exatamente uma questão de memória. Talvez é o excesso de informação na sua cabeça, que tem muitas coisas, e essas coisas estão competindo entre si pela sua atenção, pela sua energia. Outra cena, né? Às vezes, olhar para a agenda ou para a sua lista de tarefas e sentir que tem tanta coisa, mas assim, tanta coisa, é tudo tão importante que você não sabe nem por onde você começa. Porque tudo parece, né, uma prioridade ao mesmo tempo. Então, se tudo é prioridade, nada é prioridade também, né? E talvez uma das situações mais desgastantes seja essa de reviver uma conversa, alguma coisa várias e várias vezes, né? Que você entra em um loop. Então, sei lá, você já sai de uma reunião, de almoço ou de alguma conversa e passa horas pensando naquilo que aconteceu, ou no que você poderia ter dito, o que poderia ter sido diferente, imaginando vários cenários. Essa frase eu escuto bastante também das pessoas. Nossa, Nicole, eu viajo na maionese, eu fico imaginando vários cenários possíveis, sendo que aquilo não tem possibilidade nenhuma de acontecer diferente. Ontem mesmo um paciente me disse assim, nossa, eu fico pensando assim, se eu ganhasse na Mega Sena? Se eu ganhasse na Mega Sena, meu trabalho não seria uma preocupação tão grande, e aí talvez meu dia a dia ficaria mais simples, e aí eu não teria tanta briga com a minha esposa. Aí a gente ficou assim, mas peraí, você está viajando em uma coisa que talvez seja um pouco difícil de acontecer. Vamos ficar aqui na realidade com o que está acontecendo agora, né? Então, se isso talvez já aconteceu com você,
calma que é comum, é normal. A nossa mente, ela vaga, assim, ela começa em um ponto e termina no ponto, em outro ponto totalmente diferente. Então, essas situações, né, no nosso dia a dia, da rotina, talvez elas até pareçam situações diferentes, mas todas têm uma origem, todas têm a mesma causa, e é o que a gente está começando a entender aqui. Deixa eu passar aqui. Que é, por exemplo, você passa o dia ocupada, mas sente que não resolveu o que realmente importava, né? Talvez isso pareça muito familiar para algumas aqui, porque nós vivemos, esse é o fato, nós vivemos em uma cultura que é valorizada estar o tempo todo ocupado, de ser uma pessoa cheia de coisas para resolver. Então, quanto mais cheia a minha agenda, parece que mais produtiva eu sou. Só que estar ocupado o tempo todo não significa necessariamente que você é uma pessoa produtiva. Um exemplo, para a gente entender um pouco mais do que seria então isso, né? Imaginem duas pessoas. Uma pessoa passa o dia inteiro respondendo mensagens, indo de uma tarefa para outra, resolvendo algumas urgências, digamos assim, apagando alguns incêndios. Essa é uma pessoa um. A pessoa dois é uma pessoa que faz menos coisas, mas ela conseguiu fazer ali o que era o objetivo, a intenção do dia dela. Ela conseguiu dedicar a atenção dela ao que realmente era importante. Então, a pessoa um fez bastante coisa, só que a pessoa 2 talvez fez duas coisas, mas era aquilo que ela precisava fazer. Então, quem termina um dia com a sensação maior de que avançou, possivelmente é a pessoa 2. Então, a questão não é puramente a quantidade de tarefas, é a quantidade de energia que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo. E se por acaso eu tenho uma quantidade enorme de tarefas e eu coloco energia em tudo aquilo que eu sempre estou fazendo, em tudo, né? Porque muitas vezes eu tenho uma lista enorme de tudo que é prioridade. Então, eu tenho que dar atenção a tudo aquilo. Possivelmente você vai gastar uma energia muito maior tentando lembrar de tudo, tomar decisões o tempo todo e alternar constantemente seu foco. Então, no final do dia, como você vai estar sobrecarregada, cansada, exausta, e aí você vai descansar, deitando a sua cabeça no travesseirinho, o que acontece? Por exemplo, né, um pensamento, Nicole, você esqueceu daquilo ainda, você não fez, né? Aquela situação que eu falei mais cedo. Então, aí, o negócio não tá querendo passar direito. Então, aí, o que está acontecendo aí dentro dessa cabeça, né? Até aqui a gente falou desses exemplos que são muito comuns no dia a dia. Mas explicando agora por que que isso acontece. Talvez muitas pessoas vão interpretar essa sensação de cabeça cheia como um defeito pessoal. Então, eu que sou desorganizada. Não, é a minha memória que é ruim. Eu que não consigo dar conta. Eu que não consigo ser multitarefa. Mas, na maioria das vezes, não é uma questão pessoal sua, não é um defeito seu. Estamos falando, talvez, de uma pessoa que tem um cérebro, né, tem a cabeça que está tentando administrar informação demais ao mesmo tempo. Então, assim, se por uns segundos, por exemplo, vocês ficassem sem pegar o celular, sem escrever nada, e tentassem só pela cabeça, pelo cérebro, lembrar de tudo que vocês têm que fazer até o próximo sábado. Na segunda, na terça, na quarta. Começar pelo domingo, né? No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Sem olhar a agenda, sem olhar bloco de notas, sem olhar nada, só tentando lembrar. Imagina, não seria nada fácil, porque você gastaria muita energia, se perderia, sua mente ia viajar na maionese. Enquanto talvez você lembra de uma tarefa, você já vai lembrando de outra. Você estava lembrando de uma coisa do trabalho, você já lembra de uma coisa pessoal. Aí você já lembra de uma coisa lá para frente, lembra de uma coisa do passado, sabe? Isso acontece porque a nossa mente, ela funciona numa espécie de associação.
um pensamento, ele vai puxando o outro, né? Você lembra de uma coisa e automaticamente lembra de outras que às vezes é totalmente diferente o assunto. Então, em poucos segundos, a sua cabeça pode estar repleta de informações competindo entre si pela sua atenção. Então, o problema não é pensar, não é ter pensamentos, digamos assim. O problema é tentar manter todos esses pensamentos ao mesmo tempo. Então, imagine um. Nossa, a letra ficou pequena aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ah, foi na imagem. Não consigo, mas acredito que vocês podem tirar um print e ler depois, né? Então, imaginem um computador com 47 abas abertas. Essa analogia é boa porque facilita o nosso entendimento, né? Então, tem esse computador com várias abas abertas. Tem um e-mail, tem uma planilha, tem alguma coisa na agenda de reunião, pesquisa no Google, mensagem no WhatsApp ou tipo no Teams, né? Um documento que você estava redigindo. O computador, ele está funcionando, gastando a energia dele em cada uma dessas abas. Ele continua funcionando, sendo funcional? Claro, com certeza, é uma máquina. Mas eu tenho certeza, mesmo que eu não seja da TI, que esse computador ele vai estar mais lento. Ele vai demorar mais para carregar. Se você for no YouTube e colocar uma musiquinha para ficar trabalhando, ele vai travar, sua busca não vai rodar. E a nossa mente, ela funciona de uma forma parecida. Cada tarefa que talvez você deixa pendente é como se fosse essa aba aberta. Então, a conta que precisa ser paga, a conversa difícil que você passou, que você vai ter, a consulta que você tem que marcar, né? A apresentação da palestra que você tem que fazer. Então, nenhuma dessas coisas desaparece porque você deixou de pensar nela por alguns minutos ou por alguns segundos. Elas continuam ocupando espaço na sua cabeça. É por isso que a gente fala coisas como eu não consigo desligar. Na verdade, é porque você está tentando manter todas essas abas ao mesmo tempo. E aí é exatamente aqui nessas situações em que a escrita ela faz muito sentido. Quando a gente coloca todas essas informações no papel, no bloco de celular, né? Não é que a gente vai resolver naquele instante, mas a gente deixa de exigir da gente mesmo, da nossa cabeça, de ficar segurando isso, né? Mantendo isso em aberto. É como se a gente dissesse para nossa mente assim: não, relaxa, fica de boa, fica tranquila. Já anotei aqui, já está registrado. Depois a gente volta a pensar nisso. Então, isso é uma questão não de memória total, né? Não da sua memória como um todo, mas uma questão de memória de trabalho. Cada um aqui tem essa memória de trabalho. Quando eu explico isso para as pessoas, eu gosto de dizer que existe um tipo de memória que a gente usa o tempo inteiro, mas geralmente a gente não fala muito dela, que é a memória de trabalho. Então, um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu perguntasse, por exemplo, para a Érica, qual que era o nome da primeira professora que ela teve na escola, provavelmente, se não foi tão marcante para ela, ela ia ficar aqui um tempão tentando resgatar essa informação em algum lugar da memória dela. Mas, ao mesmo tempo que ela está pensando ali, tentando lembrar, para ela acompanhar o que eu estou falando, que está sendo apresentado nesse momento, também tem um outro tipo de memória que está funcionando ao mesmo tempo. Ela é essa memória de trabalho. Então, ela segura o que eu estou falando nessa memória de trabalho, ela resgata isso que eu estou falando agora, relaciona com algumas experiências, quando, por exemplo, eu falo de situações, a sua memória de trabalho, ela está resgatando experiências parecidas que aconteceram com vocês. Compara, ajuda a construir sentido naquilo que está sendo passado, né, no presente. É como se fosse assim, imagina que na sua mesa de trabalho,
Você sempre deixa o que você precisa naquele momento. Só que, além do que tem na sua mesa de trabalho, tem um monte de outras ferramentas que você pode utilizar, só que não está naquela bancada naquele momento. Se você colocasse todas as suas ferramentas de trabalho na bancada, provavelmente não sobraria espaço para você trabalhar. E é isso que acontece com a nossa cabeça. Ela consegue lidar com uma quantidade limitada de informações ao mesmo tempo. A gente precisa separar o que a gente tem que trabalhar ali no momento, agora. Não dá para a gente pegar tudo que está ali por trás e colocar ao mesmo tempo. Porque quando a gente faz isso, né, quando a gente tenta manter várias tarefas, várias preocupações, emoções e decisões, tudo ao mesmo tempo na nossa cabeça, essa bancada começa a ficar lotada. E aí aparecem as situações que eu falei antes. Esqueci onde eu coloquei a chave, guardei o celular dentro da geladeira. Entrei na cozinha e não sabia o que eu ia fazer. Comecei uma tarefa, perdi o foco, fui para outra. Então, não é que a sua memória piorou. A memória de trabalho, ela tá sobrecarregada. E aí, o que isso gera, né? Opa, uma carga cognitiva possivelmente muito grande. Então, imagina que essa carga cognitiva, que ela tá pesada, é como se fosse uma mochila. Então, essa mochila, no começo, ela estava leve, ela estava sem nada. E aí eu coloco 2 livros, depois eu coloco um caderno, eu coloco um estojo, aí eu coloco o notebook, o carregador do notebook, aí eu coloco garrafa de água, aí eu coloco um necessaire para retocar a maquiagem, eu coloco uma toalhinha, eu coloco um pente, e eu vou colocando coisa. Ela ficou pesada. Exatamente em qual momento, eu não sei, mas ela foi ficando pesada aos poucos. Então, é isso que acontece com a nossa carga cognitiva. A gente costuma nos sobrecarregar com isso, com o acúmulo de pequenas coisas. Então, é aquelas situações, né? É uma conversa não feita, é uma consulta pendente de marcar, é uma roupa para guardar, é uma conta que vence, é uma preocupação com o filho, é uma preocupação com o trabalho. Então, nenhuma dessas situações, cada uma, é uma coisa tão grande assim, mas juntas elas têm um peso muito grande que a gente carrega o dia inteiro, a gente está com essa mochila pesada o dia inteiro. Então, e a gente nem percebe esse peso, porque é como se fosse o normal, né? É normal ficar com muita coisa na cabeça. É normal se sentir cansado o tempo todo, quer dizer que você é uma pessoa produtiva. Então, aí a gente só percebe quando chega o final de semana e a gente não tem vontade de fazer nada. Ou a gente não consegue parar, a gente não consegue descansar. Ou quando entra de férias e volta tudo aquilo que você às vezes não conseguiu lidar também e fica doido para resolver várias coisas, né? Então, ou às vezes, por exemplo, isso acontece muito também. Quando você para e aí você fica doente. Nossa, eu fui descansar e foi doente. Isso acontece por quê? Porque o seu corpo finalmente é como se ele finalmente tivesse encontrado um espaço para respirar e lidar com outras questões que foram abafadas ali, porque você estava num nível muito frenético. Então, a escrita, ela vai ajudar a aliviar esse peso que talvez esteja invisível, porque quando a gente escreve, a gente deixa de carregar tudo só com a cabeça, né? E aí que vem o erro mais comum, achar que pensar vai resolver tudo. Até aqui, acredito que a gente tenha entendido que o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem limites. E se ela tem limites, se a gente tenta resolver tudo pensando mais, não vai dar certo, né? Se eu tenho um problema, e pensar demais no problema
parece até que eu posso encontrar uma solução para ele, né? Investigando, tentando entender melhor, só que não necessariamente isso vai acontecer. Eu ouvi um barulhinho, alguém chegou. Então, não necessariamente isso vai acontecer, né? E aí, se eu estou pensando muito, eu também estou gastando muita energia. Então, um exemplo. Imaginem que lá no guarda-roupa de vocês tem uma gaveta que está super bagunçada. Geralmente é a gaveta das meias, a gaveta das roupas íntimas ali, né? Se você ficar pensando naquela gaveta, ou olhando para ela assim, ela vai se organizar sozinha? Queria, né? Mas não vai. Então, para eu organizar, eu tenho que abrir aquela gaveta, tirar as coisas de dentro, colocar cada coisa em um canto, né, dobrar um pouco melhor, decidir o que, que fica naquela gaveta, o que, que vai para outra. Então, pensar demais funciona dessa mesma forma. Pensar demais não organiza. Organizar as questões que estão na minha cabeça exige um processo. E é esse processo que a escrita faz por nós. Ela tira os pensamentos da cabeça, permite que eles fiquem visíveis e cria uma oportunidade para a gente organizar em qual gaveta aquela questão vai ficar na nossa vida. Então, é muito diferente fazer isso do que tentar resolver tudo através do pensamento, né? E aqui entra duas situações diferentes que são muito importantes e que eu gostaria de trazer para vocês. É fato que a gente acabou de falar, pensar demais não resolve. Ou seja, nem todo pensamento que eu tenho, ele é produtivo. Então, tem uma diferença entre pensar para resolver, refletir, digamos assim, e ruminar. Então, quando você pensa para resolver, é quando você pensa sobre um problema, sei lá, analisa as possibilidades, toma uma decisão para resolver ele e segue em frente. Ruminar é muito diferente. Quando a gente rumina, parece até que a gente está resolvendo, que a gente está andando, mas talvez você esteja, tipo, girando em círculos. É como se fosse uma cadeira de balanço. Você está ruminando, você está movimentando o tempo inteiro. Estou aqui na cadeira, eu estou movimentando, mas eu não estou saindo do lugar, eu não estou seguindo em frente, eu não estou resolvendo. E isso aqui é muito comum. A gente rumina, talvez várias vezes em um dia. É aquela situação em que você teve uma conversa com alguém e você fica ruminando. Nossa, eu devia ter falado isso. Se eu tivesse falado isso, seria diferente. Nossa, mas como que eu pude esquecer de comentar aquilo? Nossa, mas aí isso não teria acontecido. Então, você fica pensando naquilo que já aconteceu ou que ainda não aconteceu e você não sai do lugar, você não resolve o seu problema. Igual quando você deita para dormir e revive a mesma situação que aconteceu naquele dia várias vezes. Ou quando você tem uma palestra para apresentar amanhã e fica tentando prever tudo que pode dar errado, sendo que nem aconteceu ainda. Você não sabe, você não tem a certeza. O que, que adianta eu ficar pensando nisso? Se eu já fiz o que estava no meu alcance, que era necessário fazer, o que adianta eu gastar a minha energia mental pensando, né? Revivendo, ruminando. Então, mas e quando você para analisar, que você ruminou, você percebe que repetiu esse pensamento várias vezes e não chegou numa conclusão diferente. E aí talvez você até se culpa, né? E aí entra num ciclo constante de culpar, de ruminar, de pensar demais e gasta mais a sua energia. Então, assim, por exemplo, Nicole, eu rumino demais, então. E aí eu entro num ciclo de pensamento infinito. O que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, perceber que você está ruminando. Se você não perceber, você não vai sair do ciclo. Depois, você pode usar a escrita terapêutica como uma ferramenta para te ajudar a resolver naquele momento. E aí é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, o que a gente entendeu? Pensar é diferente de organizar os pensamentos.
Nós pensamos o tempo inteiro. Pensar é inerente ao ser humano, mas organizar exige uma intenção, exige um processo. Então, às vezes, você pensa assim, nossa, minha vida está um caos. Mas se você colocar no papel, escrever e organizar, você percebe que talvez, na verdade, não está um caos, é só um problema que aparece em diversas situações ao mesmo tempo, sabe? Então, quando vai para o papel, aquilo fica mais claro. Se ficasse só no pensamento, você continuaria com o mesmo problema. Então, falando mais sobre, agora sim, a escrita terapêutica. A gente falou dos problemas do dia a dia, o que normalmente acontece, para eu chegar numa ferramenta que é eficaz para me ajudar nesses problemas que são cotidianos, que é a escrita terapêutica. Então, quando a gente ouve essa expressão escrita terapêutica, eu tenho certeza que muitas pessoas imaginam que é um diário, igual eu falei aqui no início da nossa palestra. Oi, bom dia, querido diário. Hoje eu fui muito feliz. Não é dessa forma. Ela é muito mais ampla do que isso. A escrita terapêutica é uma forma intencional de usar a escrita para compreender pensamentos, organizar emoções e criar clareza. Pode até ser através de um diário, mas não é um diário que você escreve por escrever, ele tem uma intenção. Pode ser uma carta que nunca foi enviada, pode ser através de perguntas norteadoras, pode ser através de uma escrita livre, né, que você escreve tudo que está na sua cabeça durante 5 minutos, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de critério, para promover esse esvaziamento mental. Então, tem vários formatos, mas todos esses formatos, como eu estou mostrando aqui, eles têm algo em comum, que é essa questão da intenção. Então, a escrita, ela não é apenas para registrar acontecimentos, igual o diário que a gente fazia quando a gente era adolescente. Ela serve para fazer essa organização. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente diminui a carga da memória de trabalho, reduz a ruminação e consegue enxergar aquilo que antes parecia um grande caos, um grande emaranhado de pensamentos e situações. Então, aqui eu vou começar a destrinchar esses formatos com vocês, né? Essas variações da escrita terapêutica. Então, primeiro formato, o brain dump. Ele é muito famoso, principalmente entre os neurocientistas. E, sinceramente, eu acho que é um dos que eu mais gosto, porque é muito simples e também é eficaz. Então, brain dump significa despejar a mente. Imagina que você chega em casa depois de um dia muito intenso, resolvendo vários problemas no trabalho, respondendo mensagens, lembrando da conta que vence, na reunião de semana que vem, na roupa, e tudo isso. E tudo isso continua acontecendo ao mesmo tempo dentro da cabeça. O brain dump, ele consiste em fazer exatamente o contrário do que a gente normalmente faz. Em vez de organizar tudo só pensando, né, tentando entender e resolver tudo só nos pensamentos, você coloca tudo isso no papel, sem ordem, sem preocupação, sem critério, sem pensar se faz sentido, sem tentar organizar. Você apenas despeja. Então, como que é essa questão, né? Você pega a folha, escreve tudo que está na sua cabeça. Por exemplo, uma coisa que pode estar na minha cabeça agora. Depois da palestra eu tenho que ir lá no centro clínico. Depois do centro clínico, almoço. Aí depois do almoço, posso descansar, mas aí no domingo tem aquele almoço em família, na segunda-feira, eu despejo isso. Porque eu dou um recado para minha cabeça. Fica tranquila, não precisa guardar isso na sua memória de trabalho, porque tá registrado aqui, tá? Fica de boa aí. Então, o brain dump, ele atende a essa necessidade, né? Dessa forma de intenção. Escrita das preocupações. Eu chamo de momento das preocupações.
também gosto muito. Lembra daquela situação que eu comentei? De quando você vai colocar a sua cabecinha no travesseiro para dormir, para descansar, aí sua mente começa a mandar assim, ó, e aquela reunião, e aquela coisa, e aquele trem. Então, a nossa mente tem um péssimo senso de horário para lembrar das coisas, né? Então, o momento das preocupações é o momento em que você vai pegar um papel, colocar tudo que te preocupa, tudo aquilo que você tá na sua cabeça e você precisa resolver. Então, preocupações todo mundo tem, mas a forma que a gente vai resolver e organizar elas é diferente. E aí, essa escrita de preocupações é o momento que você vai organizar elas. E aí, você anota todas as suas preocupações em um horário fixo, né? Então, possivelmente um pouco antes de dormir, já que o problema acontece quando você vai dormir, lembra dessas preocupações. Depois que você escreve as preocupações, você se pergunta: isso aqui depende de mim agora? Depende. Não, então, a próxima coisa que eu vou fazer é isso. Isso aqui depende de mim agora? Não. Tá, então, eu anotei, então posso tirar da minha memória de trabalho e quando for o momento, eu resolvo. Então, é como se fosse um momento reservado para você se preocupar com aquilo. Você está reservando. E aí, quando você for dormir, seu cérebro já entendeu que ele já se preocupou, ele não precisa mais se preocupar agora. E o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se toda vez que eu vou dormir, eu deixo que essas preocupações tomem conta de mim, e o cérebro aprende que aquele é o horário, então, que eu tenho que me preocupar. E no dia seguinte, isso vai acontecer de novo. Se eu reservo um horário para me preocupar antes de eu deitar na cama, antes de dormir, seu cérebro aprendeu que, na verdade, ele não pode se preocupar na hora que você deita para dormir, é antes. Então, aqui é como se fosse uma programação cerebral. Você está programando o seu cérebro, você está ensinando ele. E o nosso cérebro, ele aprende todos os dias, porque a gente tem um fator que é muito importante, que se chama neuroplasticidade. Então, se você ensinar para o seu cérebro, para você mesmo, você vai aprender. A gente só tem que saber como fazer isso, né? Outra forma da escrita terapêutica, nomear emoções, né? Organizar emoções. Então, se eu perguntasse, talvez, para quem está aqui ou para quem está assistindo, como você está? Tudo bem? Eu tenho certeza que todo mundo ia responder, tudo bem, e você? Tô bem, tudo certo, né? Porque é uma resposta automática, mas ela não descreve como você está exatamente, porque talvez nem você sabe como você está. Se eu for investigar mais a fundo, aí você vai descobrindo, você vai entendendo. Só que para isso você precisou pensar, né? E aí, muitas vezes também o que acontece é que a gente confunde emoções. Então, às vezes, quando eu falo, nossa, eu estou estressada. Se você for investigar, entender melhor, na verdade, eu era frustrada, era chateada. Então, nesse formato da escrita terapêutica, eu começo a entender mais as minhas emoções, a reconhecer, a nomeá-las, para eu abrir uma janela de oportunidade para lidar melhor com aquela emoção. E então, assim, e isso é comprovado pela ciência, né? Porque quando você escreve, por exemplo, estou com raiva, uma parte do seu cérebro que faz o raciocínio, que é o córtex pré-frontal, que fica aqui na testa, digamos assim, não é exatamente na testa, mas é nessa área aqui, ele começa a processar aquela informação, ele começa a entender. Então, ele começa a fazer os caminhos, digamos assim, tomar uma decisão de como que eu vou lidar com aquilo. Então, a gente acalma, a gente tranquiliza. Porque antes de eu nomear, antes de eu perceber como eu estava de verdade, quem estava processando aquela informação era a amígdala. E a amígdala
às vezes, ela faz a gente reagir de uma forma mais intensa do que normalmente aquela situação pede que eu reaja, digamos assim. Então, como praticar esse formato? Bom, você vai basicamente pegar o seu papel, né, a sua agenda, e escrever coisas como: eu estou sentindo que estou com raiva. Por que que eu não falo para vocês escreverem assim, tô com raiva, ou agora estou chateada? Porque se eu falo estou com raiva, é como se aquilo fizesse parte de mim. Aquela emoção se transforma do que eu sou agora. E emoções, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não deixar ser consumidos por ela. Então, quando eu escrevo de uma forma diferente, estou sentindo raiva, o nosso cérebro entende que é um estado mental, não, um estado emocional. E estados emocionais, eles passam. Então, você não é aquele sentimento, aquela emoção, você só está com ela. E aí, depois, você vai, depois de nomear, você entende como isso aparece no corpo. Então, tipo, estou sentindo raiva, meu estômago começou a ficar irritado, eu entendo porque eu estava sentindo raiva, depois eu entendo o que, que eu quero para aquele momento, para eu lidar com aquilo tudo, e etc. Então, quando a gente fala também de escrita terapêutica, tem uma parte que eu acho que ela ajuda muito, que é quando a gente está com muitas coisas para fazer e a gente congela, a gente paralisa, porque a gente não sabe nem por onde começar. E aí, o nosso cérebro ele não gosta de lidar com incertezas, ou com coisas muito grandes, com coisas muito complexas, porque isso é uma ameaça para ele. E quando a gente está diante de uma ameaça, a gente tem três opções. Ou a gente foge, tipo assim, não vou fazer não. Ou a gente evita, que é a procrastinação. Não, amanhã eu faço, mais tarde. Ou eu vou para a luta. E aí, a luta não necessariamente é resolver, enfrentar de verdade. Talvez a luta é quando você tipo, vai fazendo o negócio com raiva, ou faz o negócio de qualquer jeito. Porque eu estou diante de uma ameaça. Então, a gente tem que mostrar para a gente mesmo, para o nosso cérebro, que aquilo não é uma ameaça. E como que a gente pode fazer isso? Escrevendo apenas o próximo passo do que você tem que fazer. Então, ao invés de escrever ou pensar, tenho que montar uma apresentação para a palestra, eu posso simplesmente escrever que meu próximo passo é montar o slide 1 da palestra. Não é muito mais simples? E não fica muito mais viável de ser feito? Então, esse próximo passo, você pode fazer no formato de lista, né? Por exemplo. E aí, nesse formato, você escreve o próximo passo, entende a sua ação, e consegue agir. E aqui, talvez não dê tempo, mas a intenção era que vocês fizessem um formato de escrita terapêutica, né? Porque algumas coisas só fazem sentido quando a gente experimenta. Porque eu ficar falando aqui na teoria, talvez fique um pouco mais vago. Então, eu estou levando essa proposta para vocês, que assim que encerrar aqui, ou mais tarde, vocês também façam um experimento da escrita terapêutica. E aqui no formato proposto é um formato mais rápido, né? Claro. Então, no passo 1, despejar 3 coisas que estão circulando aí na sua cabeça agora. E para cada coisa, você se perguntar: isso depende de mim? Se sim, eu planejo o próximo passo. Se não, eu anoto para quando eu vou me preocupar com aquilo. Ou anoto o próximo passo no dia seguinte. E aí, esse é um modelo muito simples de escrita terapêutica que pode ser feito em um post-it, no dia a dia, várias vezes ao dia, inclusive, para você se organizar melhor. E leva, assim, pouquíssimos minutos, né? E aqui, depois que vocês conseguirem fazer essa escrita muito simples, vocês vão perceber que antes os pensamentos talvez estavam um pouco em loop, né? Estavam ruminando aí dentro de você, estavam um caos. Ou talvez você estava paralisado, tentando entender o que poderia ser feito.
e com a carga cognitiva, carga mental alta. E depois vocês conseguem organizar melhor esses pensamentos, essas situações, entendendo o próximo passo claro, e claro, com a cabeça numa sensação de carga mais reduzida. Então, concluindo, a escrita terapêutica, ela não vai resolver os seus problemas, porque problema, famosa frase, todo mundo tem. Todo mundo sempre vai ter problema. Você resolve um problema hoje, amanhã você vai ter outro, você pode ter certeza. Mas a escrita terapêutica, ela muda a relação e como você lida com cada problema que você tem no dia a dia. Então, ela reduz essa sensação de cabeça cheia e o pensamento ruminativo, né, girando em loop. Ela aumenta a sua clareza através do próximo passo, através da intenção, e favorece, abre a oportunidade para você fazer escolhas e agir de uma forma mais consciente e alinhada para aquilo que você quer para você mesmo, para a sua vida. Então, talvez, um desafio interessante, né, para o clube, durante 5 dias, reservar 5 minutos, durante 7 dias, reservar 5 minutos, 10 minutos, para você fazer algum formato de escrita, né? Para te ajudar realmente no dia a dia. E aí, quero encerrar aqui com vocês, sua mente merece esse cuidado da escrita terapêutica. Então, não foi com a intenção que eu trouxe tudo isso para vocês, que vocês saiam pensando, nossa, então a partir de amanhã eu vou escrever tudo, vou registrar tudo, todos os dias para sempre na minha vida. Isso não vai acontecer, isso não vai funcionar. A proposta é alguma coisa mais simples, que caiba no seu dia a dia, né? Então, 5 minutos de algum dia mais intenso, ou 10 minutos todos os dias antes do dia começar, para eu entender aqui o que é necessário para esse dia, né? Para eu me organizar, o que eu estou sentindo, o que eu preciso, o meu propósito. Então, muitas vezes a gente está cansada, com a carga mental alta, com muitas coisas para resolver, a gente começa a se culpar, a se julgar, né? Mas aí a gente só precisava, talvez, de uma ferramenta como essa, para entender um pouco melhor a gente, para a gente estar melhor, né, nesse dia a dia. E aí, agora, eu abro um pequeno espaço, né, de alguns minutos, para caso alguém queira perguntar algo, comentar ou compartilhar também. Deixa eu olhar o chat. Ah, já me identifiquei com tudo. Imagina. Meninas, querem fazer alguma pergunta? Nath, Camila? Bom, caso não, eu quero agradecer, né, novamente a Érica e todo o clube por esse momento, que eu acredito que eu não tenha mudado a vida de ninguém, não tenha ajudado completamente ninguém, mas eu trouxe uma nova ferramenta para lidar no dia a dia, talvez trouxe esclarecimento também. Então, tudo isso já é muito válido e é casado com o objetivo que eu tenho dentro da psicologia. Então, foi um prazer imenso e muito obrigada. E qualquer coisa também estou à disposição, estou disponível. Eu estou no grupo, então podem me chamar, podem falar comigo.